Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de prática em cálculos previdenciários. Esse curso é um curso ministrado em dupla. A mesma dupla aqui do nosso livro de Manual Prático de Cálculos Previdenciários, publicado pela editora Juspódio, é que vai fazer esse curso aqui para vocês. A parte jurídica ficará a meu cargo, Frederico Amado, sou professor e coordenador aqui do Especial Jus, atuo como procurador federal representante da Previdência Social, e o professor Carlos Antônio Maciel Menezes, que é o chefe da Contadoria da Previdência Social aqui no estado da Bahia. Eu costumo dizer que esse assunto ele tem que ter uma mistura. Ele tem que ter o jurídico e o contábil. Se só tiver o jurídico, fica incompleto. Da mesma forma que se só tiver o contábil, vai faltar o lastro jurídico. A maioria dos alunos aqui tem formação em direito, mas alguns não têm, alguns são contadores. Daí o curso acaba tendo essa dupla função: complementar o profissional de direito ou então complementar quem atua na parte de contadoria. Nós, operadores do direito, normalmente não sabemos fazer cálculos previdenciários. Mas hoje, com os sistemas que são divulgados, inclusive sistemas gratuitos da Justiça Federal, e tomamos aqui na parte operacional o sistema gratuito JusPrev, que é mantido oficialmente e aberto ao público, tanto para servidores quanto para o setor privado, pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, num projeto pioneiro e muito bem elaborado pela Seção Judiciária Federal, lá do estado do Rio Grande do Sul. E você tem que conhecer os parâmetros de cálculos. O profissional tem que saber como é que se calcula um salário de benefício, saber a incidência de um fator previdenciário, saber um sistema de pontuação que afasta fator previdenciário na regra do 29C da Lei 8213, conhecer parâmetros de correção monetária e juros de mora. A gente vai trabalhar com isso em breve, inclusive de acordo com a atual posição do Supremo Tribunal Federal. Eu vou iniciar o curso fazendo o estudo de toda a abordagem jurídica a respeito do salário de benefício, regra atual e regra anterior, a parte de salário de benefício e renda mensal inicial, abordando bastante a respeito da situação do fator previdenciário. Eu vou fazer toda essa introdução, depois o professor Carlos Maciel vai ingressar aqui no curso, eu vou estar inclusive aqui no dia com ele, eu já moldei os temas que eu quero que ele passe para vocês, e ele vai trazer situações concretas de elaboração de cálculos previdenciários. Ele vai prestigiar o sistema gratuito da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é o JusPrev 1, 2, 3, 4 e 5, inclusive hoje nós vamos passar aqui no final os respectivos links já de adiantamento, sem prejuízo de algum cálculo mais complexo que ele vai elaborar e deixar, inclusive, fornecer aqui como material de apoio a planilha em Excel para que você possa elaborar na sua situação concreta. Então, a minha preocupação com esse curso foi até uma preocupação que vai além do livro. Inclusive, tiramos um capítulo aqui do livro, a parte de salário de benefício, é um dos materiais de apoio dessa primeira aula, para você ter uma degustação também do livro, nosso livro Manual Cálculos Prático de Cálculos Previdenciários. A preocupação aqui ela é dupla, é em explicar todos os parâmetros do cálculo, salário de benefício, renda mensal, fator previdenciário, ver a parte de reajustamento e também trabalhar tanto com concessão quanto revisão de renda mensal. E trazer a parte operacional, mostrar como o cálculo é feito e mostrar para você também o caminho de você fazer o seu próprio cálculo adequado e correto na situação concreta. A ementa dos temas principais do nosso curso é esta aqui: cálculo do salário de benefício, regras atuais e regras anteriores. Eu vou trazer toda essa parte teórica, inclusive, no dia de hoje. A gente vai abordar também um tema que é um dos mais complexos, que é o salário de benefício nas atividades concomitantes. Vamos confrontar o texto da lei, que é aplicado pelo INSS, com a posição da TNU, que afasta o atual texto normativo, por de fato estar desatualizado. Trabalharemos, e o professor Marcel vai trazer cálculos, tanto em concessão quanto em revisão de benefícios previdenciários. Vamos trabalhar com a RMI, que é a renda mensal inicial, com os critérios de reajustamento
E vamos trabalhar também com as regras de juros, demora e correção monetária. Um tema atual, tivemos a modificação do tema com o Supremo Tribunal Federal, com a pronúncia de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Vamos sintetizar tudo isso mais na frente. E também o cálculo de valor da causa. E em termos de sistema operacional, sem prejuízo de alguma planilha específica, vamos priorizar o sistema gratuito da Justiça Federal lá do Rio Grande do Sul, que é o sistema JusPrev. Tudo isso, juntamente com as aulas que vão ser ministradas pelo professor Carlos Maciel, vamos conseguir cobrir tudo isso em 6 horas efetivas de aulas. Bom, os benefícios em manutenção são os benefícios ativos do regime geral de previdência social. De acordo com a legislação atual, eles terão a RMI. A RMI é a renda mensal inicial, é a primeira renda que é paga. A RMA é a renda mensal atual, que nada mais é do que a RMI com os reajustes anuais que nós vamos ver que dar-se-ão pelo INPC. Então, RMI, renda mensal inicial. RMA, renda mensal atual, depois que a RMI é atualizada pelo Índice Legal de Correção Monetária anualmente. A gente vai sempre ter a cautela de toda vez que tiver uma sigla aqui, a gente vai explicar o que é. Agora é importante que vocês saibam essas siglas, porque são as siglas dos próprios sistemas da Previdência Social e são as próprias siglas utilizadas não só no processo administrativo, mas também no processo judicial previdenciário. Salvo o salário maternidade, cujas fórmulas de concessão do artigo 72 e 73 da Lei 8213 não utilizarão o salário de benefício, e salvo as cotas do salário família que já são fixadas pelo artigo 66 da Lei 8.213, os demais benefícios no regime geral de previdência social terão a renda mensal inicial calculada com a utilização do salário de benefício. Daí que, salvo o salário família e maternidade, para você chegar à primeira renda mensal, é curial, é imprescindível que antes você calcule o salário de benefício daquele segurado. As regras atuais, que constam dentro do artigo 29 da Lei 8213, são regras que vieram inauguradas pela Lei 9876 de 1999. Então, o regramento atual de cálculo é de 1999 pela reforma da Lei 9876 para cá. Veremos em breve que até 99 o salário de benefício era apurado apenas pela média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição em um período não superior a 48 meses. E tem gente absurdamente que acha que isso até hoje está em vigor. É engraçado, se não fosse cômico, eu pergunto, você contribui sobre o salário mínimo? Qual que é o valor? Não, contribuo sobre o salário mínimo, mas quando faltar 3 anos, ou seja, 36 meses, para eu aposentar, eu recolho no teto e aposento no teto. Tem gente que nem me fala isso. Não sabe que há cerca quase de 10 anos, de 20 anos, desculpem, 99 para cá, isso já modificou há 20 anos atrás. Olha como era a fórmula antiga, revogada pela Lei 9876, de 26 de novembro de 99. O salário de benefício ele consistia na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data do requerimento, até o máximo de 36, apurados em um período não superior aos últimos 48 meses. Eram os últimos 36 maiores salários de contribuição em média aritmética em até 48 meses. Então, assim, se o cidadão tivesse um histórico de vida toda numa renda, no salário de contribuição baixo, e nos últimos 36 meses recolhesse sobre o teto, o salário de benefício iria chegar ao respectivo teto. Evidentemente que o salário de benefício, nesse caso, não refletia o histórico contributivo do segurado. Justamente por isso que a Lei 9876 de 99 reformulou tudo isso. Nós tivemos o chamado alargamento do período básico de cálculo. O período básico de cálculo, pessoal,
É o período em que os salários de contribuição existem e são considerados para o cálculo do respectivo salário de benefício. Então, o período em que nós vamos utilizar os salários de contribuição é o período chamado período básico de cálculo, PBC. É o período que compreende salários de contribuição utilizados para o respectivo cálculo do salário de benefício do segurado. E nós tivemos o alargamento do período básico de cálculo. Após a Lei 9876 de 99, o artigo 29 da Lei 8213, ele foi reformulado. E, desde então, o salário de benefício ele passou a corresponder à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Isso passou a refletir 80% da vida contributiva do segurado. E vejam como ficou, após a Lei 9876 de 99, a regra do artigo 29 da Lei 8213. O salário de benefício consiste. No inciso 2, nós temos a grande regra geral. Para os benefícios que tratam as alíneas A, D, E e H, do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O 29.2 é a regra geral, podemos assim firmar, porque o inciso 1 vai trazer duas exceções. Então, podemos firmar que, em regra, com o advento da Lei 9876, todos os benefícios com direito adquirido após a sua vigência, o salário de benefício passou a ser calculado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. Se o segurado tem 100 salários de contribuição, você corrige todos pelo índice legal, que é a variação do INPC, descarta os 20 menores e vai fazer média aritmética simples dos 80% maiores. Nós temos uma regra de transição que somente os salários de contribuição, a partir do Plano Real, que é julho de 1994, estarão compreendidos nesse cálculo. A gente vai trabalhar isso mais na frente. Eu trago bastante isso no nosso curso de revisão de renda mensal. O curso de cálculos é mais prático, de revisão de renda mensal é mais teórico, trazendo as revisionais específicas. Pela legislação, que é o que o INSS aplica, para quem tem contribuições antes de julho de 94, esse salário de contribuição não vão entrar na conta por causa de uma dificuldade de conversão da moeda, um critério legal que inclusive é injusto para quem tem os maiores salários de contribuição a partir do Plano Real. Então o PBC, período básico de cálculo, vai ser a partir de julho de 1994 em diante. A média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado. É por isso que se ele tiver os 20% menores no salário mínimo, não vai prejudicar. Porque a média aritmética simples que vai ser considerada não é de 100%, é apenas dos 80% maiores salários de contribuição. Ele pode, inclusive, em tese, o exemplo de um facultativo que paga sobre o valor que quer, ele pode recolher 20% no piso e 80% no teto. Seria mais inteligente. Quem pode fazer isso é o segurado facultativo que escolhe o valor do salário de contribuição sobre o qual quer recolher. Mas vejam, essa lei é de 99. Em 1998 foi aprovada a primeira reforma previdenciária dentro do atual regime constitucional de 1988. E o governo, na época, não conseguiu o quórum suficiente para inserir a idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral. Lá no serviço público, no regime próprio, foi colocada a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. No regime geral, faltou um voto. E continuou sendo possível a aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais, sem idade mínima no regime geral, desde que o homem contasse com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher contasse com 30 anos de tempo de contribuição, observado o período de carência de 15 anos, que são 180 recolhimentos mensais. Vivíamos no governo do PSDB, quem presidiu o Brasil naquela época era o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em 99, a resposta do governo, no governo propõe, o Congresso aprova. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, o calcanhar de Aquiles do governo até hoje, porque não tem idade mínima, foi criado o fator previdenciário para obrigatoriamente ser aplicado a média das 80% maiores, dos 80% maiores salários de contribuição. Qual foi a ideia? Você não quer aposentar jovem? Naquela época, Fernando Henrique Cardoso chegou a chamar os aposentados jovens de vagabundos. Isso deu uma polêmica danada, porque quem é que aposentou o jovem? Até meu pai e minha mãe, mas era a legislação da época. A princípio, ele não tinha o direito de chamar ninguém de vagabundo. Ele foi apedrejado naquela época. Ele foi muito infeliz nessa colocação. Aí vejam, o fator previdenciário foi criado para incidir obrigatoriamente no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a pessoa é muito jovem, o fator é abaixo de 1,0. E o fator abaixo de 1,0, quando você multiplica pela média aritmética simples dos 80% maior salário de contribuição a partir do plano real, reduz a média. Por exemplo, a megera da minha sogra se aposentou em 2012 com 50 anos de idade e 30 de contribuição, 30 anos e 2 dias. Para homenagear aquela jararaquinha, eu botei a carta de concessão dela no meu livro, riscando o nome para ela não me processar lá na frente. O fator dela foi 0,59. Um fator abaixo de 1,0. Um fator de 0,59, você diminui de 1, dá 41% de redução. E aí foi essa situação que foi inserida pelo governo e pelo legislador, que aprovou a Lei 9876. Pessoas muito jovens, quando vão aposentar por tempo de contribuição, o fator fica abaixo de 1,0. E aí vai reduzir o salário de benefício, vai reduzir a renda mensal. Só não prejudica quem ia aposentar com o salário mínimo, porque a aposentadoria, por substituir a remuneração, ela não pode ser inferior a um salário mínimo. E aqui veio a regra especial. Se o 29.2 foi a regra geral, o 29.1 foi a regra especial para cálculo do salário de benefício. Para os benefícios que tratam as linhas B e C do inciso 1, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, ATC, e a AI, aposentadoria por idade, na média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, vírgula, multiplicado pelo fator previdenciário. E aí o legislador viu, para aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, fator previdenciário previsto. Só que, no artigo 7º da Lei 9876 de 99, nós temos que a aposentadoria por idade, o fator previdenciário FP, é facultativo. Essa regra, inclusive, deveria ter sido fixada na Lei 8213. O governo não tem nenhum tipo de problema com a aposentadoria por idade, porque tem idade mínima, não tinha por que botar o fator previdenciário obrigatório. E aí se tornou facultativo o fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por idade. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, que não tem idade mínima, restou consignado o fator previdenciário obrigatório. Ser facultativo o FP, uma vez um aluno aqui em Salvador, FP é filho da... Eu disse, não, FP aqui na minha aula é fator previdenciário, não xingue pelo amor de Deus. Então, o fator previdenciário é facultativo na aposentadoria por idade, porque ele só vai incidir se for para beneficiar o segurado. E o fator previdenciário só beneficia quando ele é superior a 1,0. Porque como ele é multiplicado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do segurado, a partir do plano real,
julho de 94, com correção monetária pelo INPC, se ele é acima de 1,0, ele aumenta a respectiva média. Na aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, quer na comum, quer na de professor, o fator previdenciário é obrigatório. Vejam, até 2015 tinha uma tese judicial dominante para afastar o fator previdenciário do cálculo do salário de benefício do professor do ensino básico. Inclusive tem coisas julgadas que eu peguei contra o INSS, porque era o dominante na época. Mas está pacificado hoje na TNU e na STJ que o fator previdenciário incide também no salário de benefício do professor. Hoje isso aqui é pacífico. Veja esse precedente de fevereiro de 2018 do STJ. É pacífico o entendimento no STJ, segundo o qual aplica-se o fator previdenciário no cálculo da RMI, que é renda mensal inicial, da aposentadoria por tempo de contribuição do professor da educação básica, ressalvados os casos em que o segurado tenha completado o tempo suficiente para a concessão antes da Lei 9876 de 99. Porque quem adquiriu o direito antes da lei do fator previdenciário tem direito ao cálculo do salário de benefício de acordo com a lei de época, pela média dos 36 últimos salários de contribuição, em um período não superior a 48 meses, sem fator previdenciário. E é isso que nós fixamos aqui. Na aposentadoria por tempo de contribuição, na ATC comum de professor, o fator previdenciário ele é obrigatório. E assim vinha o fator previdenciário obrigatório até o ano de 2015. Em 2015, foi constituído um sistema de pontuação que veio inspirado do regime próprio da emenda 47 de 2005, em que a soma da idade e do tempo de contribuição, atingindo 85 pontos para a mulher e 95 para o homem, essa pontuação 8595, só com vigência para quem adquiriu o direito até 31 de dezembro do ano de 2018. A partir de janeiro de 2019, a pontuação modificou para 86 mulher, 96 homem. Nesse caso da pontuação, tornou-se a única exceção a incidência facultativa no fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Você pega a mulher, soma o tempo de contribuição com a idade, desde que ela tenha pelo menos 30 anos de tempo de contribuição, bateu 85, ou com direito após 31 de dezembro de 2018, bateu 86, o fator fica facultativo. Homem bateu 95, ou a partir de 31 de dezembro de 2018, bateu 96, o fator fica facultativo na aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra foi introduzida aqui no novel artigo 29C da Lei 8213, pela Lei 13.183 de 2015. O segurado que preencheu o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria, quando o total resultante da soma da sua idade e do seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data do requerimento da aposentadoria for igual ou superior a 95 pontos se homem, observado o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Vejam, essa é a principal falha de quem erra a aplicação da regra. Não basta somar a idade com o tempo de contribuição do homem e dar 95 pontos, não. Tem que ter um tempo de contribuição mínimo de 35 anos. Por exemplo, o homem com TC de 35 anos e 60 de idade, 95, ou 35,5 com 59,5, dá 95, porque a lei previu expressamente o cômputo da fração. Ou 36 anos de tempo de contribuição e 59 de idade, e assim sucessivamente.
Se ele tiver 61 de idade e 34 de tempo de contribuição, embora a soma chegue a 95, não vai afastar o fator previdenciário. Igual ou superior a 85 pontos se mulher, e aqui observado um tempo de contribuição mínimo de 30 anos. A exemplo da mulher que tem 30 anos de tempo de contribuição e 55 de idade, ou 31 de tempo de contribuição e 54 de idade. Mas vejam, essa pontuação 8595 é só para quem preencheu os requisitos de idade e tempo de contribuição até 31 de dezembro de 2018. A partir dessa data, aumenta um ponto. Vai ser, ou já é, né? Depende de quando se adquiriu o direito. Vai ser 86 para a mulher, 95 para o homem. É o parágrafo 2º. As somas de idade e tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em 31 de dezembro de 2018, com virada para 8696, e lá no futuro, 31 de dezembro de 2020, vai virar 8797, 31 de dezembro de 2022, vai virar 8898, 31 de dezembro de 2024, vai virar 8999, e 31 de dezembro de 2026 vai virar regra 90 para a mulher e 100 para o homem. Vejam, se um homem fez a pontuação de 95, a mulher fez a pontuação de 85, vamos supor, em novembro de 2018, e só requereu o benefício do INSS em 2019, tem direito adquirido à pontuação 8595, porque não se aplica a pontuação em vigor no momento do requerimento, ao direito adquirido à luz do tempus regit actum. Para não deixar dúvidas, a própria lei consignou isto. É o parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção decretrato caput e deixar de requerer a aposentadoria, será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Ok? Vale a pontuação do direito adquirido e não do momento do requerimento administrativo. O sistema de pontuação hoje é a melhor forma de aposentar. Se estiver perto de chegar na pontuação, é melhor dar uma segurada. Por exemplo, uma tia minha, ela ia se aposentar, fizemos o cálculo, e ela ia ter uma perda com o fator previdenciário de 22% na renda. Ela esperou mais 6 meses, perdeu esse atrasado de 6 meses, mas a renda dela foi 22% maior. Considerando que os professores do ensino infantil, fundamental e médio, eles têm direito a uma regra diferenciada na aposentadoria por tempo de contribuição, garantida constitucionalmente. O professor com tempo de contribuição exclusivo no ensino infantil, fundamental e médio se aposenta com 30 anos de tempo de contribuição e a professora com 25 anos, foi razoável se adotar aqui uma regra 8595 diferenciada. Vimos agora há pouco que na pontuação é 35 anos para o homem e 30 para a mulher, para bater 95 pontos para o homem e 85 para a mulher. Mas se for um professor com tempo de contribuição exclusivo no ensino infantil, fundamental e médio, o homem cai para 30, a mulher cai para 25. E no final você acresce 5 pontos para compensar. É o parágrafo 3º do artigo 29-C da Lei 8213. Para efeito de aplicação do disposto no caput e no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos,
e serão acrescidos 5 pontos a soma da idade com o tempo de contribuição. Por exemplo, um homem professor com tempo de contribuição só com professor. Ele tem tempo de contribuição de 30 anos, mais 60 de idade, mais 5 para compensar. 30 com 60, 90, com 5, 95, considerando aqui o ano de 2018. Se fosse 2019, botaríamos aqui 31 anos de TC, por exemplo. Ok? Eu até pedi para o Carlos Maciel fazer um cálculo numa situação dessa de pontuação, porque eu acho que é uma situação bastante útil nesse momento. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição, quer a aposentadoria comum, quer a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, incide obrigatoriamente o fator previdenciário, salvo se adquiriu o direito antes da vigência da Lei 9876 de 99, que criou o fator previdenciário. Aí vai calcular o salário de benefício pela regra antiga, 36 últimos salários de contribuição sem fator previdenciário. E a outra possibilidade do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição comum ou do professor do ensino básico ter o fator afastado é se for cumprido o sistema de pontuação do artigo 29-C da Lei 823. Existe uma terceira aposentadoria por tempo de contribuição, que é a do segurado portador de deficiência. Em razão da hipossuficiência do deficiente, na ATC deficiente o fator é facultativo, porque tem uma regra especial dentro da Lei Complementar 140. Vejam aqui na tela. Na ATC do deficiente, o fator previdenciário é facultativo, né? Na Lei Complementar, Lei Complementar 142 de 2011. A 140 é ambiental, de competências ambientais. Quando você dá aula de 2 matérias, dá nisso. Eu vou corrigir depois aqui no material. Então, a Lei Complementar 142 é que veio a regulamentar, de 2012, é que veio regulamentar a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Aqui, o FP é facultativo, tá? Só para ilustrar, o homem 25, 29 a 33 anos, deficiência leve, moderada e grave. A mulher 20, 24 ou 28 anos de tempo de contribuição, respectivamente, deficiência leve, moderada e grave, de acordo com o grau de deficiência, com fator facultativo LC 142. Então, nós temos essa situação do fator previdenciário hoje na aposentadoria por tempo de contribuição. Algumas situações específicas a respeito do fator previdenciário. O fator previdenciário, ele considera um trinômio. Ele considera a idade do segurado, ele considera o seu tempo de contribuição e ele considera a expectativa de sobrevida. E nesse caso da sobrevida, é utilizada a média nacional entre homens e mulheres da tábua do IBGE que vigorar no momento do requerimento. Por que as pessoas correm para requerer o benefício em novembro? Porque todo 1º de dezembro, sai a nova tábua de fator previdenciário. Como a expectativa está aumentando, acaba piorando a situação. Então, acaba sendo mais vantajoso requerer em novembro do que em dezembro. E nesse caso, o homem se dá mal e a mulher se dá bem, porque utiliza a tábua da média entre homens e mulheres. Se fosse utilizar a tábua separada dos homens, como eles vivem menos, e o fator ia ser mais favorável. E para as mulheres ia ser prejudicial. Vejam aqui dentro do artigo 29 da Lei 8.213. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a forma do anexo desta lei. E, para o parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade do IBGE, considerando a média nacional única para ambos os sexos. Aqui nós temos a fórmula do fator previdenciário. Não precisa saber calcular isso no caso concreto, porque tem a tabela
da Previdência Social, inclusive está aqui no slide, está nos nossos livros, etc. Está no material de vocês, do salário de benefício, tranquilo. O fator previdenciário, ele é o tempo de contribuição vezes essa alíquota, a alíquota de 0,31, que até hoje ninguém sabe direito de onde é que veio 0,31, isso é controverso. Dividido pela ES. ES é a expectativa de sobrevida, a tábua do IBGE que nós já falamos. Depois multiplica 1 mais ID, que é a idade, tempo de contribuição, alíquota 0,31 dividido por 100. E você chega no fator previdenciário. O fator igual a 1,00 é irrelevante. O fator menor do que 1,0 reduz o salário de benefício. E o fator acima de 1,0 aumenta o salário de benefício. É raro, mas eu já vi, por exemplo, segurado que só chegou ao teto por causa do fator previdenciário positivo. Essa aqui é a tabela em vigor para os requerimentos no ano de 2018. No lado esquerdo você tem a idade. Aqui em cima, na horizontal, você tem um tempo de contribuição. Pegando aqui 35 anos, nós pegamos aqui, desculpem, aqui nós temos o tempo de contribuição e aqui nós temos a idade, eu inverti. Pegando aqui, ó, 35 anos de tempo de contribuição e pegando uma idade aqui de 50 anos, nós chegamos ao fator 0,576. Então aqui nós temos tempo de contribuição, aqui nós temos a idade, é só fazer o cruzamento. Um fator previdenciário 0,576, quando você diminui de 1,000, vai dar aqui menos 42,4%. Porque toda vez que o fator é menor de 1,0, vai reduzir a média. Então, um homem com 50 anos de idade e 35 de contribuição hoje, o fator dele reduz 42,4%. Você vai multiplicar a média dos 80% maiores salários de contribuição, calculados a partir do plano real, você vai multiplicar por 0,576 e vai reduzir 42,4%. Agora, quem tem salário de benefício do salário mínimo dá no mesmo, porque o salário de benefício ele não pode ser inferior a um salário mínimo nacional. O fator previdenciário abaixo de 1,0, na verdade, só irá prejudicar quem tem a média dos 80% maiores salários de contribuição acima de um salário mínimo, porque vai ter uma situação de redução. Eu tive um tio que aposentou, ele tinha mais de 60 anos, tinha uns 40 anos de tempo de contribuição aproximadamente. Esse tio meu teve o FP de 1,05, que aumentou 5% no salário de benefício dele. Ele sempre pagou perto do teto, ou no teto, chegou perto do teto. Mas não chegou no teto. Quando jogou 5% acima, ele chegou no teto em razão do fator previdenciário positivo, mas é uma situação de raridade. Nessa tabela que eu mostrei para vocês, que nós temos na vertical o tempo de contribuição e na horizontal, que nós temos que confrontar tempo de contribuição com idade, essa tabela é feita para o homem que não é professor. Nós temos que adaptar essa tabela conforme o 29, parágrafo 9º. Para os efeitos da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição serão aplicados. Se for uma mulher, você aumenta 5 anos. Então, por quê? Porque a mulher tem redução em 5 anos no tempo de contribuição da aposentadoria para o tempo de contribuição. Se você for aplicar essa tabela e é uma mulher, a mulher vai aposentar, vamos supor, com 32 anos de tempo de contribuição. Aí na tabela você olha 37, você acresce 5 pontos para adaptar essa tabela para a mulher. Se for homem e professor do ensino básico, o homem professor do ensino básico aposenta com 30 anos. Aí você vai acrescer 5 pontos também no tempo de contribuição. 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Aí você acresce 5 anos no tempo de contribuição na vertical, que é o tempo de contribuição. E se for mulher e professora do ensino básico,
Aí tem 5 anos da mulher e 5 anos da professora de ensino básico. Aí você vai acrescer na vertical da tabela não só 5 anos, 5 mais 5, 10 anos. 10 anos quando se tratar de professora que comprove exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. É assim que se calcula o fator previdenciário. Homem professor do ensino básico aumenta 5, mulher aumenta 5, e mulher e professora do ensino básico vai aumentar 10 anos. Então, só sintetizando, o fator previdenciário é obrigatório nas aposentadorias por tempo de contribuição comum em professor, salvo quem adquiriu o direito antes da Lei 9876 de 99 ou adotou o sistema de pontuação do 29C da Lei 8213. A aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, Lei Complementar 142 de 2013. Esqueçam aqui a Lei Complementar 140, que é ambiental. O fator previdenciário é facultativo, tal qual a aposentadoria por idade. Então, aposentado por idade e aposentado deficiente só incide o fator para beneficiar se for acima de 1,0. Esse é o mapa do nosso fator previdenciário. Professor, tem mais algum benefício que incide o fator previdenciário? Indiretamente tem. Pensão por morte. Pensão por morte pode ter fator. A renda da pensão por morte, ela vai ser ditada pela regra do artigo 75 da Lei 8213. Se o segurado morre aposentado, ganha R$3.000. Quando é que vai ser a pensão? Mesmo valor da aposentadoria, R$3.000. Se ele morre inativa, ou seja, sem estar aposentado, a pensão por morte vai ser do mesmo valor da aposentadoria por invalidez que ele tinha direito. A aposentadoria por invalidez é 100% salário de benefício sem fator previdenciário. Artigo 44 da Lei 8213. Então, se o cidadão morreu aposentado ganhando R$3.000 e a aposentadoria dele tinha fator previdenciário, indiretamente a pensão por morte vai ter fator previdenciário também. Por isso que colocamos aqui. Pensão por morte derivada de aposentadoria com fator previdenciário, vamos ter a incidência do fator previdenciário. Pensão por morte não derivada de aposentadoria com fator previdenciário, ou pensão por morte não precedida de aposentadoria, não incidência do fator previdenciário. O segurado estava aposentado por idade e morreu. Na aposentadoria por idade dele não teve fator porque ia reduzir a renda. Pensão por morte não vai ter fator previdenciário. Ou então o segurado morreu na ativa. Qual vai ser a renda da pensão? A mesma da aposentadoria por invalidez, artigo 44 da Lei 8213, 100% do salário de benefício sem a incidência do fator previdenciário. Ok? Na aposentadoria por invalidez, na aposentadoria especial por agentes nocivos, no auxílio doença, no auxílio acidente e no auxílio reclusão, nunca teremos fator previdenciário. O fator previdenciário só incide na aposentadoria por tempo de contribuição comum e professor, em regra, salvo o direito adquirido antes da Lei 9876 e salvo o sistema de pontuação. Na aposentadoria por idade deficiente, se for benéfico, acima de 1,0, ou na pensão por morte derivada de uma aposentadoria cujo aposentado tinha aposentadoria com um salário de benefício com fator previdenciário. Já na aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial por agentes nocivos, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão, a lei não prevê em nenhuma situação a incidência do respectivo fator previdenciário. Ok, pessoal? Bom, seguindo nos parâmetros de cálculo de renda mensal dos benefícios previdenciários, o menor valor do salário de benefício é um salário mínimo nacional em vigor no momento do requerimento administrativo e o seu limite máximo é o mesmo teto do salário de contribuição em vigor no ano em vigor do requerimento administrativo. É a regra do artigo 29, parágrafo 2º da Lei 8213. O valor do salário de benefício não será inferior a de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. E se o 13º salário do empregado doméstico, ele desconta a contribuição, pois é pacificado, súmula 688 do STF, inclusive, que para fim de custeio,
incide contribuição previdenciária sobre o 13º salário. Mas esse salário de contribuição sobre o 13º, desde 94, a Lei 8880 criou essa exclusão. Na hora de você calcular a média aritmética simples dos 80% maior salário de contribuição do segurado, você vai desconsiderar a contribuição sobre o 13º salário. Artigo 29, parágrafo 3º da Lei 8213. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob a forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário e gratificação natalina. Para descontar a contribuição, o 13º integra o salário de contribuição, mas na hora de fazer a média do salário de benefício, teremos uma exclusão normativa. Ok? Bom, a exceção do salário maternidade, cujas fórmulas de cálculo, que estão no artigo 72 e 73, não utilizam o salário de benefício, e a exceção do salário família, cujo valor das duas cotas já são fixadas pelo artigo 66 da Lei 8213, os demais benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, eles vão corresponder a um coeficiente que vai incidir sobre o salário de benefício do segurado. É por isso que, para chegar a RMI, renda mensal inicial, primeira renda a ser paga, nós temos que calcular antes o salário de benefício, pois a RMI, renda mensal inicial, vai corresponder a um coeficiente que vai incidir sobre o salário de benefício. A exceção, de acordo com o artigo 28 da Lei 8213, a exceção do salário família e salário maternidade, que são os únicos benefícios do regime geral, cuja renda mensal inicial não vai utilizar o salário de benefício. A aposentadoria por invalidez, pessoal, corresponderá, à luz do artigo 44 da Lei 8213, a 100% do salário de benefício. E o salário de benefício da aposentadoria por invalidez nunca vai incidir fator previdenciário, em nenhuma situação. Aqui ainda cabe um acréscimo de 25%, que pode romper o teto do salário de benefício se o aposentado por invalidez necessitar da assistência permanente de uma terceira pessoa para cuidar dele. É o chamado auxílio acompanhante. A aposentadoria por tempo de contribuição, por sua vez, ela vai corresponder a 100% do salário de benefício. Lembrando que o salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição incide obrigatoriamente fator previdenciário, salvo pontuação 8595 ou 8696, desde 31 de dezembro de 2018, depende do dia da formação do direito adquirido. Aqui nós temos dois artigos que são desatualizados na Lei 8213. Existia, em regra permanente, aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. O homem, quando tinha 30 anos de tempo de contribuição, a mulher com 25 aposentava com 70%. Meu pai e minha mãe são aposentados proporcionais. Meu pai com DIB, data início do benefício em 94, minha mãe com início de 98, em junho de 98. A aposentadoria proporcional ela foi extinta. A regra do 52 e 53 não foi recebida pela emenda 2098. Só existe uma possibilidade hoje de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição com salário de benefício de 70%. É uma regra de transição da emenda 20 para quem já era segurado em 16 de dezembro de 98, data da vigência da emenda 2098. Curiosamente, essa regra de transição tem idade mínima e tem um tempo adicional chamado pedágio. É por isso que eu coloquei. Aposentadoria por tempo de contribuição, 100% do salário de benefício, salvo regra de transição da emenda 20. A emenda 20 tem duas regras de transição. Uma para aposentadoria integral. Só que a regra da aposentadoria integral de transição ela é inócua, porque ela é mais rígida do que a regra permanente. Porque no projeto
teria idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição e não adaptaram uma regra de transição. Vejam, observado o artigo 4º desta emenda, que é a vedação de tempo de contribuição fictício, e ressalvado o direito de opção à aposentadoria por ela estabelecida para o regime geral, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha afiliado ao regime geral de previdência social até a data da publicação desta emenda, 16/12/98, quando cumulativamente atender aos seguintes requisitos: contar com 53 anos de idade se homem e 48 se mulher, e tempo de contribuição igual, no mínimo, a 35 anos se homem e 30 se mulher, e ainda um período adicional equivalente a 20% do tempo da data em que, na publicação desta emenda, faltaria para atingir a linha anterior. E eu simplesmente faço isso. Por que eu faço isso? Porque a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais é mais rígida do que a regra permanente. A regra permanente só exige 35 anos de tempo de contribuição homem e 30 mulher, e sem esse pedágio e sem a idade mínima. Só no Brasil para acontecer um negócio desse. Por que foi criado esse monstro aqui? Porque no projeto ia ter idade mínima para aposentar. Não passou e esqueceram de mudar a regra de transição. Essa regra é inócua. Só no Brasil que tem uma regra de transição mais rígida do que a regra permanente. Quase uma esquizofrenia paranoide. A regra que foi muito utilizada, e hoje ainda pode ser, se a pessoa parou de trabalhar há muito tempo e voltou agora, é a regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, somente aplicável para quem já era segurado do regime geral em 16/12/98. Essa transitória tem idade mínima de 53 anos para o homem e 48 para a mulher, e um tempo adicional que se convencionou chamar de pedágio. Essa é aplicável até hoje. A TC proporcional 70% do salário de benefício. O segurado de que trata esse artigo, desde que atendido o inciso 1 do caput, lembrando aqui que o inciso 1 do caput é tempo de contribuição de 53 anos para o homem e 48 para a mulher. E observado o artigo 4º, que é a vedação de tempo de contribuição fictício, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições: contar com tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de 30 anos homem e 25 mulher. E aqui o pedágio, que é um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo em que, na publicação desta emenda, em 16/12/98, faltaria para atingir o limite da linha anterior. Você vai pegar 16/12/98, vai ver o que o homem faltava para 30, a mulher para 25, vai aplicar 40% nisso. Por exemplo, um homem que tinha 25 anos de tempo de contribuição em 16/12/98. Ele tem que cumprir mais 5 para chegar nos 30 e vai pagar um pedágio de 40% de 5, que são mais 2. Então aí ele ia para 32 anos de tempo de contribuição. E o valor aqui é de 70% do salário de benefício, é o inciso 2. O valor da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% do valor da aposentadoria, que se refere ao caput, acrescido de 5% por ano de contribuição, que supere a soma que se refere ao inciso anterior, até o limite de 100%. Esse é o principal erro, inclusive, de decisões judiciais. Só acresce 5% por ano, não que passa de 30 anos homem ou 25 mulher. Você tem que pegar a soma do 30 anos homem e 25 mulher, mais o pedágio de 40%. Se passar disso por um ano, aumenta 5%. No exemplo que eu dei, o homem que na emenda 20 tinha 25 anos, ele faltava 5 para chegar em 30, e um pedágio de 40% de 5, 2, 32. Ele vai aposentar com 32 anos de TC, proporcional 70%. Se ele tivesse 33, aumentaria 5, aí iria para 75%. 34, ele iria para mais 5%, para 80%. 35, ele já ia para a regra permanente, que é 100%.
Então, só aumenta 5% sobre o 70% quando ultrapassar um ano, somando o requisito que eu falei, o tempo de contribuição que ele tinha, chegando aos 30, mais o peidar de 40%. Então, no exemplo que eu dei, 32 anos de tempo de contribuição com 70%. Quem calcula errado, bota 5 mais 5. Acha que calcula 5% do que passa 30 anos, o que está totalmente equivocado. Esta é a única hipótese atual de aposentadoria por tempo de contribuição com um salário de benefício que não seja de 100%. E detalhe, embora o tema está pendente de RE com repercussão geral já no Supremo Tribunal Federal, nessa transitória para os direitos após a Lei 9876 de 99, o INSS na via administrativa aplica o fator previdenciário. Já contestei muito essa revisional, está pendente do Supremo, que é afastar o fator previdenciário dessa regra de transição do artigo 9º, mas até hoje nunca vi uma sentença afastando. Na aposentadoria por idade, que nós já vimos que o fator é facultativo, só incide se for benéfico, tem um valor base de 70% do salário de benefício, mais 1% por ano de contribuição, limitado a 100%. Então, o cidadão tem 20 anos contribuídos, vai dar 70 mais 20, vai dar 90. Lembrando que nenhum benefício previdenciário que substitua a remuneração do segurado, dentre eles as aposentadorias, não pode ter a renda mensal inferior a um salário mínimo nacional. A aposentadoria especial por agentes nocivos, por sua vez, é 100% do salário de benefício e aqui não tem fator previdenciário. O auxílio-doença, por sua vez, é 91% do salário de benefício e não tem fator previdenciário. Agora, desde 2015, foi criado um limitador externo. Depois que você calcula o salário de benefício do auxílio-doença sem fator previdenciário e aplica 91% sobre ele, lembrando que na situação de afastamento do labor sem outra renda, ele não pode ser menor que um salário mínimo. Nesse caso, você vai verificar depois o limitador externo, porque não pode ser maior, os 91% não pode ser maior que a média dos 12 últimos salários de contribuição. Se for mais, tem que limitar a média dos 12 últimos salários de contribuição. Se não tiver 12 salários de contribuição último, vai fazer a média dos que houver. É o chamado limitador externo à renda mensal inicial do auxílio-doença, que foi criada em 2015, dentro do artigo 29, parágrafo 10 da Lei 8213. Então, primeiro você calcula o SB, depois você aplica 91% e depois você aplica o limitador externo do 29, parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Detalhe, isso foi incluído pela Lei 13135 de 2015, Tempus Regit Actum. Esse limitador externo só se aplica às incapacidades após a Lei 13135 de 2015. O direito ao auxílio-doença surge quando surge a incapacidade. Se a incapacidade é antes da vigência desta lei, não se aplica limitador externo, mesmo que o requerimento seja posterior a esta lei. Ok? Bom, na situação que nós temos aqui, a gente viu essas respectivas rendas mensais. Nós temos que o auxílio acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8213, é 50% do salário de benefício. O auxílio acidente ele é indenizatório, então ele pode ser menor que um salário mínimo. E o auxílio reclusão, ele é calculado da mesma forma que a aposentadoria por invalidez. Então, o auxílio reclusão ele vai equivaler a 100% do salário de benefício sem a incidência do fator previdenciário. É assim que se calcula. O segurado que está recebendo o auxílio acidente, quando for aposentar, cancela o auxílio acidente.
É assim desde a Lei 9528 de 97. Só que o valor da renda do auxílio acidente é considerado salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. Cuidado, o auxílio acidente só é salário de contribuição para calcular o salário de benefício. Para fim de custeio, não, tanto que não desconta a contribuição previdenciária sobre o respectivo auxílio acidente. É a regra desde a Lei 9528 de 97. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Então, o segurado que está no auxílio acidente, nos meses que ele recebeu o auxílio acidente, vai verificar o salário de contribuição dele e vai somar ao valor do auxílio acidente. Então, para fins de cálculo da renda mensal, o valor do auxílio acidente é considerado como salário de contribuição. Por exemplo, o cidadão está lá recebendo um salário de R$ 2.000 mais auxílio acidente de 1.000. Aí vai ser 2.000 mais 1.000. Vai considerar R$ 3.000 o salário de contribuição daquela respectiva competência. Ok? Bom, o salário maternidade, o salário família não tem dificuldade, as duas cotas são fixadas no artigo 66. O salário maternidade não terá renda mensal calculada com base no salário de benefício. No caso da empregada e da trabalhadora avulsa, o salário maternidade vai ser a última remuneração mensal antes do parto ou da adoção. É a regra do artigo 7.2 da Lei 8.213. O salário maternidade para segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Então, vê qual é a remuneração integral da empregada e da avulsa antes do parto da adoção e aquele valor vai ser o salário maternidade. Detalhe, ADI 1946, aplicado pelo INSS na via administrativa. Aqui pode romper o salário de benefício por questão de isonomia. Agora, o máximo que chega é o subsídio dos ministros do STF. Na verdade, o cálculo do salário maternidade, a conta que tem que ser feita mesmo, é só para contribuinte individual e segurada facultativa. Vejam o artigo 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, porque é um benefício que substitui a remuneração, não pode ser menor que um salário mínimo. O salário maternidade para os demais segurados, pago diretamente pela Previdência Social, consistirá em um valor correspondente ao último salário de contribuição para empregada doméstica. Não tem nem que fazer a conta. Vê qual é o último salário de contribuição da empregada doméstica e aquele vai ser o valor do salário de maternidade. Aqui respeita o teto do salário de benefício. Para segurado especial, 1/12 da última contribuição anual. Só que nunca teve contribuição anual, o regulamento já prevê. Para segurado especial, já aplica um salário mínimo. Por quê? Porque o salário de benefício para o segurado especial é fixado em um salário mínimo quando tem aquela contribuição sobre produção rural. É por isso que a contribuição sobre produção rural, que era 2,1% e caiu para 1,3% desde janeiro de 2010, ou melhor, janeiro de 2018, só dá direito aos benefícios mínimos para o segurado especial. Então, o segurado especial, o salário de benefício dele é salário mínimo, a não ser que ele tenha optado pela contribuição facultativa de 20% do salário de contribuição, que se abre no artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Custeio. Aí vai calcular normalmente. Então, salvo o recolhimento facultativo sobre 20% do salário de contribuição, o salário maternidade para segurado especial é salário mínimo. São 4 salários mínimos do ano, o salário mínimo do ano do parto ou da adoção. Conta mesmo é só para contribuinte individual e segurada facultativa. Aqui tem que fazer a conta. 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses, para as demais seguradas, que é a facultativa e a contribuinte individual. Você pega os 12 últimos salários de contribuição antes do parto ou da adoção, em um período que não passa de 15 meses. Se nos últimos 15 meses, antes do parto ou da adoção, tinha 10 salários de contribuição, você vai fazer a média dos 10. E, observado o salário mínimo e o teto do salário de contribuição, essa vai ser a renda mensal do salário maternidade para contribuinte individual e para segurada facultativa, os 12 últimos salários de contribuição em média aritmética simples, com correção monetária pelo INPC, em um período não superior a 15 meses.
Ok, pessoal? Bom, já até me estendi demais, já estamos aqui com quase 1h05 de aula. Essa foi a minha primeira participação introdutória. A próxima aula ainda vai ser comigo. Eu estou fazendo aqui, digamos que a base jurídica para que o professor Carlos Maciel venha com os cálculos específicos. Então eu vou ministrar aí mais uma aula. Nosso segundo encontro vai ser comigo. Obrigado pela atenção, um abraço para vocês e até lá.